na unção de Jeová. Segue em frente com Jesus e levando a tua cruz. Chora crente nesta hora e receba a paz. Segue em frente, meu irmão, agora. Só Jesus Cristo te dará a sua vitória. Não tenhas medo, não pares de lutar. Com Jesus Cristo a tua vida vai mudar. Segue em frente, meu irmão, agora. Só Jesus Cristo te dará a sua vitória. Não tenhas medo, não pares de lutar. Com Jesus Cristo a tua vida vai mudar. Tristeza e dor aparece pra você. O teu Senhor, Ele vai livrar você. Tuas lágrimas Jesus vai receber. Tua vida vai mudar. Saia deste calabouço, Deus ama você. Segue em frente, meu irmão, agora. Só Jesus Cristo te dará a sua vitória. Não tenhas medo, não pares de lutar. Com Jesus Cristo a tua vida vai mudar. Segue em frente, meu irmão, agora. Só Jesus Cristo te dará a sua vitória. Não tenhas medo, não pares de lutar. Com Jesus Cristo a tua vida vai mudar. Deus vê você quando estar em aflição e estende as mãos, Ele vem te socorrer. Não chores mais, Deus vai te proteger. Ele é a solução, Ele vai tirar do chão todo aquele que clamar a Deus em oração. Segue em frente, meu irmão, agora. Só Jesus Cristo te dará a sua vitória. Não tenhas medo, não pares de lutar. Com Jesus Cristo a tua vida vai mudar. Segue em frente, meu irmão, agora. Só Jesus Cristo te dará a sua vitória. Não tenhas Graças a Deus por mais uma oportunidade ao qual o Senhor, nosso Pai, nos dá nessa noite de estarmos dando início ao nosso programa Momento Bíblico, diretamente ao vivo pela TV Nilson Publicidade. Estamos aqui debaixo da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor. Seja muito bem-vindo a todos os amados irmãos, obreiros, obreiras, pastores, ministros, cantores, líderes e ministérios. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. A todos os irmãos que estão nos acompanhando, Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Que Deus esteja com você nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar a paz do Senhor também, em especial, ao ministério ao qual eu congrego, Igreja Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, lá no Sítio Jaraguá, na rua Maravate 741. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão aí nos prestigiando com a tua audiência. Amanhã vai ter uma campanha poderosa, abençoada, uma campanha de restauração espiritual. Quero que sejam todos convidados para estar lá conosco, dando glórias e recebendo algo glorioso da parte do Senhor. Meu a paz do Senhor e uma boa noite ao meu pastor presidente Ronério Charles, que está aí em Extrema. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Mandar a paz do Senhor para a minha família que está em casa, dando audiência, minha esposa e filhos. Que Deus continue abençoando em Cristo Jesus. E que Deus abençoe também toda a família Sã Publicidade, aos meus irmãos programadores.
que tem seu espaço local aqui nesse estúdio. Que Deus também abençoe vossos programas em Cristo Jesus. Quero mandar a paz do Senhor também para os irmãos do Águia do Projeto. Irmãos, que Deus abençoe esse projeto poderoso, que você que é empresário, você que tem um coração aberto à obra de Deus e quer abençoar esta obra, está aqui no rodapé da tela o telefone, o contato da Sam TV, a qual você pode ter mais detalhes como abençoar essa grande obra, esse projeto, o projeto também da Igreja Recom, que fala sobre a missão Uganda. Que Deus abençoe ao nosso pastor Jean, nossa pastora Johnny, nesse projeto que está à frente disso. Irmãos, abençoe, porque abençoando você também será abençoado. E hoje nós estamos com o nosso programa Momento Bíblico, na continuidade do nosso tema, a qual damos uma pausa na semana passada. Inclusive você que não pôde ver parte primeira desse ensino, você tem a oportunidade de estar revendo no canal da Sam TV Publicidade e também no meu canal Fábio Vladimir, a qual você tem a oportunidade de se inscrever e está sempre recebendo notificações de programas abençoadores, programas que têm o objetivo de ajudar e crescer o reino de Deus. Amém? Se inscreva no canal da Sam TV News, que com certeza você está semeando e lançando o teu pão sobre as águas. Amém? Então, o ensino de hoje, vamos falar sobre a segunda parte da vontade do nosso Senhor Deus. E é interessante que quando nós entendemos isso, nós vamos nos relacionando com Deus, nós iremos, como igreja de Jesus, como igreja de Cristo, né? Nós iremos cada vez mais ter uma vida administrada pelo Senhor. Então, quando nós temos uma vida administrada pelo Senhor, todas as coisas vão bem. Tem problemas, tem dificuldades, tem necessidades, sempre terão. Mas o Senhor está à frente de todas as coisas, na sua permissividade sobre nossa vida. Vamos ver um versículo bíblico da palavra de Deus, sem perca de muito tempo. Quando nós olhamos na palavra de Deus, em cartas de Paulo, a 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4, você vai ver que na palavra de Deus está escrito: mas como nós fomos aprovados, Deus, para que o evangelho nos fosse confiado. Olha aí, assim falamos, não como para agradar os homens, mas Deus que nos prova os nossos corações. Então nós somos provados constantemente pelo Senhor, pela tua bondade, pela tua vontade, sincronizando a vontade dele com a nossa, para que todas as coisas vão bem, para que todas as coisas vão dando certo em nossa vida. Porque é necessário que nós tenhamos uma vida de alegria, de paz, amor, harmonia, espiritualidade, intimidade com Deus, aproximação ao Senhor, e todas essas coisas nós vamos vencendo os obstáculos, vencendo o inimigo e vencendo a nós mesmos, que nós somos o nosso pior inimigo. Há quem pensa que o pior inimigo do cristão é o diabo, é o mundo, mas não. O pior inimigo do cristão é nós mesmos, que nós a cada dia vamos vencendo, batalhando para vencer a nossa velha criatura, nosso velho eu. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos vencendo o velho eu e a nova criatura, o exercício de Deus vai acontecendo sobre nós. E esse exercício vai nos abençoando, vai nos dando uma nova intuição, uma nova filosofia de vida, um novo entendimento na presença do Senhor. E quando nós temos isto como regra, nós vamos tendo a oportunidade, a condição de abençoar o próximo. E quando nós temos essa condição de abençoar o próximo, o Senhor se agrada. O Espírito Santo de Deus vai tendo a liberdade de operar em nosso meio, operar nos cultos, operar na nossa igreja. Por quê? Crentes abençoados, crentes cheios da virtude, do direcionamento do Senhor, cheio da vontade de Deus. E quando é cheio da vontade de Deus, você vai exercendo também a vontade do Espírito do Senhor na sua vida. E aí quando você vai exercendo isso, Deus vai provando seu coração, a sua mente, a sua velha criatura, a sua velha pessoa deixa de existir, ela vai se extinguindo, porque o Senhor vai operando, o Senhor vai realizando grandes obras. Nós vamos contemplando o que Deus faz. Por isso que o salmista Davi disse: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso que nós estamos alegres. Maravilhoso é perante os nossos olhos. Então esse modo de contemplar essa obra do Senhor é através dos frutos, é através da vontade de Deus,
Deus exercendo sobre a nossa vontade de realizar a obra dele, de realizar o que Deus tem para nós e nos fortalecer em Cristo Jesus. Observamos um outro versículo da palavra de Deus, que quando o nosso irmão Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz em a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 17, está escrito: porque melhor é o que padeçais, se fazendo a vontade de Deus, do que fazendo mal. Então observe, irmão, é melhor eu sofrer as marcas de Cristo, na presença do Senhor, na vontade do Senhor, no jeito glorioso, descritivo de Deus operar, do que eu estar fazendo a minha própria vontade, minhas próprias atitudes, e eu estar padecendo o mal. Por que padecendo o mal? Porque o coração do homem é enganoso, porque o sentimento humano é enganoso. Então estamos sujeitos ao engano. Ah, mas irmãos, eu tenho muito tempo de crente, sou obreiro. Isso não roga nada em relação se você não tiver uma vida administrada do jeito da vontade do Senhor. Isso não consegue você superar as batalhas se a tua vida, mesmo você sendo novo ou velho na presença de Deus, velho no sentido de tempo de obra, tempo de caminhada, isso não diz nada se você não tiver a tua vida na vontade, na direção do Senhor. Então é necessário que eu peço para Deus, derrama em mim, conceda em mim discernimento para eu entender a tua perfeita vontade. Mesmo se o Senhor não fale comigo neste momento, mas eu sei que o exercício da tua vontade está acontecendo sobre a minha vida. E aí quando o exercício da vontade de Deus está acontecendo sobre a minha vida, eu vou entendendo que Deus tem algo de melhor para nós, para mim, para você, para a tua casa, para a tua família, nos teus negócios, na tua parentela, na igreja que você congrega. Deus tem o de melhor. Para isso eu preciso pedir para Deus, para Ele ser o meu administrador da minha vida e de todas as coisas. Observe também um versículo da palavra do Senhor, Romanos, quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele disse: não vos conformeis com este mundo, forma de vontade de aceitação. Primeiro, não vos aceitais este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento e que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2, está escrito aí. Então, é importante para nós entendermos que quando Paulo disse isso, ele disse de uma forma para que a igreja não seja algo comum que o mundo é. Não seja algo que favorece o mal do jeito que o mundo favoreça, mas que a igreja seja diferente, transformada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Seja uma igreja que segue as pisaduras e através das pisaduras de Cristo ela é sarada, ela é curada, ela é cheia de Deus, cheia do Espírito do Senhor. E aí o exercício principal que nós estamos precisando nos dias de hoje é o amor entre os irmãos, é o amor ao próximo. E quando há o amor ao próximo, há o exercício da boa vontade de Deus. Lembra quando o salmista disse: paz na terra aos homens de boa vontade? Essa boa vontade tem que estar na vontade também do Senhor. Senão não adianta nada. Não adianta eu ter uma vontade de fazer algo se Deus também não tiver com a sua vontade em minha vida exercendo um bom caminho, um caminho santo e agradável. Por que a Bíblia diz: sede santo como eu também sou santo? Porque é um sincronismo, é uma forma lateral para que caminhe junto e ande na perfeita vontade do Senhor. Se eu sou santo, se eu peço a Deus santidade, eu estou me separando do que não agrada a Deus, eu vou alcançando a Deus a sua perfeita e agradável vontade, e aí eu conquistarei cada vez mais as bênçãos e as vitórias do Senhor e os milagres que Deus tem para nossas vidas. Quando nós observamos na palavra de Deus, aí em João, no capítulo 30, no capítulo 10, versículo 30, nós entendemos essa vontade perfeita de Deus. Essa terceira vontade do Senhor é a vontade perfeita, é a perfeição. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então é um sincronismo, é uma introdução de
unificação de mentalidade, de poder, de intuição, de atuação na vontade de atuar. Eu, o Pai, somos um. O caráter sincero, o caráter direto, descritivo, o caráter perfeito, o caráter humano e ao mesmo tempo divino, quando Jesus falou que ele e o Pai é um só. Na vontade de exercício da palavra, da justiça da palavra, do exercício do Espírito Santo, eu e o Pai somos um só. E interessante que Jesus, quando ele fala isso, ele fala uma coisa muito poderosa. Em que sentido? Aonde estiver o meu servo, eu ali também estarei. Em João, no capítulo 12, ele fala isso. Depois do versículo 10 em diante, isso você vai achar na tua Bíblia, não está aí no estudo, veio aqui agora. Aí você vai ver uma coisa interessante. João, no capítulo 12 em diante, ele disse assim: aonde estiver o meu servo, ali também eu estarei. Então, é o sincronismo. Onde o servo de Deus estiver, aonde o cristão estiver, ali está Jesus. E aonde estiver Jesus, está o Pai, porque ele e o Pai são um só. E aonde o Pai está, ali também está o Espírito Santo, porque os três são um só. Então é um sincronismo da verdade divina, da justiça divina. Você já pensou, você, meu querido, você, minha irmã, você, meu obreiro, obrador, obradora, caminhar e você saber que quando você está caminhando, por onde você vá, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre a tua vida. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa maravilhosa. E quando o inimigo olhar para você, lá do outro lado, que você está caminhando, ele já vai ver o reflexo, a presença, a glória de Jesus sobre a tua vida. É como eu disse em outros ensinos anteriores aqui na TV, o prisma. É um prisma, é um reflexo, onde ele não vê o corpo humano, ele vê Cristo, ele vê o brilho, ele vê a glória, ele vê a presença do Senhor sobre a tua vida. E aí, com certeza, ele não vai conseguir realizar o mal. Por quê? Só se Deus permitir, nenhum mal te alcançará a tua casa e a tua vida. Por quê? Só se Deus permitir, só se Deus tem um propósito de permissividade disso acontecer, é porque Deus tem algo glorioso operando sobre a tua vida. Então Deus permite. Sabe por quê? Porque você tem a capacidade de suportar a forma de operação de Deus. Lembra de uma formiga? A formiga, às vezes, quando ela quer levar um alimento lá para o formigueiro, ela carrega, às vezes, um peso até acima do que ela suporta, mas ela consegue. Então significa que quando Deus fala na sua palavra, vai ter com a formiga, é no sentido de nós olharmos para uma formiga e entendermos que a capacidade de situações, se Deus concedeu, nós somos capazes de superar, capazes de prosseguir, avançar e vencer em Cristo Jesus. Então você é um vencedor. Por que você é um vencedor? Hoje, nos dias atuais que nós estamos vivendo, estar na presença de Deus, com espiritualidade, com vontade, já é uma grande vitória. Devido às situações e os enfrentamentos malignos que vêm sobre nós, devido às frustrações que vêm sobre nós, estarmos firmes na presença de Deus, acreditando no reino, acreditando na salvação, já é uma grande vitória. E é isso que Deus faz com que aqueles que acreditam, aqueles que confiam, levar o reino para as vidas que mais precisam e que mais necessitam. Observe na palavra de Deus aí, nós paramos em João 10:30. Agora em João, no capítulo 6, aí mesmo, nessa mesma folha, 6:38, está escrito: pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, a perfeita vontade. 6:38 de João. Não vim para fazer a minha própria vontade, a vontade do Pai. É importante para o crente fazer a vontade do Pai. É importante para o crente estar fazendo a vontade do Senhor, porque a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, ele descreveu isso. Eu não vim fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai é a vontade de reino, é a vontade de crescimento, é a vontade de ver as pessoas serem alcançadas, é a vontade de ver as pessoas serem arrancadas das garras do inimigo, aonde as algemas e as correntes irão ser quebradas e todas essas pessoas serão libertas, livres para adorar e ter uma vida em paz com o Senhor, cheio da tua glória. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós olhamos ainda essa situação da vontade de Deus,
na perfeição da sua vontade? João, no capítulo 4, versículo 34, Jesus, quando ele foi questionado sobre qual era a vontade dele, qual era a discrição dele, ele disse, na Bíblia Sagrada, João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Olha como fala a segunda vez Jesus falando, consiste fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então, o prazer de Cristo, as realizações do Senhor Jesus é fazer a vontade do Pai. Comida significa fortalecimento, alimento, está na presença alimentado. Alimentado de quê? Da força de Deus, da palavra de Deus, do poder do Espírito. Alimentado de quê? De convicção, de esperança, de certeza. Alimentado de quê? Daquilo que o Senhor está realizando, provendo, operando. Mas alimentado de quê? Daquilo que Deus determinou, fazer a tua vontade. Então, quando nós estamos sincronizados nessa vontade de Deus, somos abençoados. Nada vai faltar na tua casa. Mas eu passo por uma situação difícil, irmão, que talvez alguém pode pensar que eu não te conheço e você não sabe o que eu estou passando. Realmente, humanamente eu não sei. Mas eu sei que Deus, Ele consegue mudar todas as coisas. Eu sei que Deus, Ele usa os seus para abençoar. Deus usa daquele que mais tem para abençoar aquele que não tem. Isso eu sei, isso eu conheço, isso eu já vi, isso eu já aprendi. Então eu entendo que Deus realiza as coisas poderosas e gloriosas. A única coisa que consiste na base de uma vitória, na presença de Deus, o que é? É não desistir da palavra, é não desistir da presença do Senhor, é não desistir na tua caminhada. Você que está indo para a igreja, no teu ministério, continue firme, continue debaixo da orientação da palavra de Deus, porque Deus vai te abençoar nessa obediência, nesse requisito de fortalecedor. Deus vai estar com você, mas eu preciso estar firme, não desanimar, achando que as coisas de Deus tem que ser do meu jeito, de um dia para o outro e da forma que eu quero. Isso não é a vontade de Deus, essa é a minha vontade. Então, humanamente eu olho por aquilo que eu quero, humanamente eu olho por aquilo que eu desejo, mas muitas das vezes o que eu desejo e o que eu quero não é o que Deus tem para mim. Deus tem coisas grandes e poderosas. Às vezes os meus olhos, a minha mente não conseguem interpretar o que Deus tem para fazer sobre a minha vida. Por isso que a Bíblia diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu busco o reino de Deus, eu busco a sua justiça, eu busco a verdade, eu busco o caminho. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando eu busco este caminho, e quando Jesus ele falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então eu busco este caminho, eu busco a verdade, eu estou dentro dessa justiça, e quando eu estou dentro dessa justiça, eu estou na perfeição de Deus, e quando eu estou na perfeição de Deus, a palavra vai me libertando, vai me tirando aquilo que não agrada a Deus, vai falando comigo, vai trazendo uma nova vida, uma nova história. As coisas velhas vão se passando, as coisas velhas vão se enterrando, porque nova vida o Senhor tem para mim e para você. Eu preciso estar firme, eu preciso estar convicto no Senhor. Os meus olhos não estão vendo, mas amanhã eu posso ver o que Deus tem para mim. O versículo bíblico diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas eu quero acreditar que antes de amanhecer, Deus já está provendo, Deus já está realizando grandes coisas e grandes obras. É preciso ter essa confiança no Senhor. Os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, ou seja, está estruturado, está cheio de força, que não se abala por uma coisa que muitas das vezes nos provoca um crescimento de dor, uma aflição, uma tribulação local. O que é isso? É uma forma de eu sentir algo momentâneo, de um desligamento espiritual diante do Senhor. Há momentos da nossa vida que a gente se desliga. Humanamente isso cria em nós. Por isso que eu tenho que administrar isso. Humanamente cria em nós um desligamento momentâneo das coisas de Deus na nossa vida, de Jesus que já falou conosco. Como que isso acontece? Acontece que as situações do dia a dia promovem isso. Essa é a luta, essa é a guerra.
a guerra que faz manter eu firme ou eu desistir e entregar a batalha para o inimigo. Então, quando eu estou firme na presença do Senhor, eu estou cheio da virtude de Deus. Quando você olha para as coisas e você vê Deus proverá. Esse Deus proverá é muito forte, é uma confiança muito forte em acreditar que Deus tem coisas grandes. Jesus, quando ele falou isso, que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Senhor, ele estava mostrando para nós um ponto esclarecedor de que todas as coisas de nossa vida dependem de Deus. As conquistas, a formação, valores, depende de Deus. Não adianta pensar que tudo é força do nosso braço. Precisa de Deus estar envolvido. Então, quando Deus está envolvido em todas essas coisas, o melhor de Deus tem para nós. João, no capítulo 5, versículo 30, observe aí na palavra de Deus, observe aí no estudo de hoje, abra a tua Bíblia e contempla o versículo. Por mim, Jesus dizendo, por mim nada posso fazer. Conforme ouço, assim julgo, o meu julgamento é justo, o julgamento de Jesus é justo, por não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai. Olha de novo aí, no último ponto do versículo, dizendo, porque eu busco a vontade do Pai que me enviou. Olha aí, a vontade de Jesus é fazer sempre a vontade do Pai. Jesus, em seu momento, ele teve um momento difícil, e esse momento difícil de decisões, é a mesma coisa você, meu irmão, você, minha irmã, você cristão, servo de Deus. A nossa vida é vida de decisões. A nossa vida é vida cheia de situações que devemos tomar para o de melhor acontecer. Então, quando ele teve o momento de voltar ao Pai, ele poderia ter voltado ao Pai, mas ele prosseguiu, porque ele tinha duas missões. A primeira missão, nós vimos aqui até agora, que é a vontade perfeita do Senhor, fazer a vontade de Deus. A segunda missão era trazer o que estava perdido. A Bíblia diz, Jesus dizendo, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Nós estávamos doentes. Então, quando nós vivemos uma vida de dificuldades e indecisões, espiritualmente dizendo, nós estamos dentro dessa situação perdido. Como perdido, irmão? Sou obreiro, sou obreira, sou ministro, sou isso, sou aquilo, sou cantor. Como perdido? Momentos do nosso dia a dia, humanamente dizendo, há situações que promovem, situações para que naquele espaço de tempo, não é uma situação só psicológica, mas é uma situação naquele espaço de tempo. Nós entendemos que há um desligamento espiritual, há um desligamento de entendimento do poder da palavra de Deus. Por isso que nós somos humanos, não é 100% perfeito, e não temos como dizer que somos 100% espiritual, porque isso não existe. Ninguém é 100% espiritual. Ninguém é 100% oração o dia inteiro. Não existe. Então eu tenho que buscar o revestimento de Deus, sempre, a cada momento, me restaurando o espiritual. Para quê? Nesses momentos difíceis, nesses momentos delicados, de situações de decisão, tomada de decisão, eu tenha a espiritualidade, a sabedoria de Deus para unir com a situação humana, a situação corrente daquela hora, e eu ter a melhor resposta e a melhor decisão, porque Deus já derramou a tua sabedoria. Então eu preciso estar sempre atento. O cristão tem que estar sempre atento. Não pode estar desligado. Que se ele estiver desligado, ele perde a noção da sua identidade. Ele perde a noção daquilo que você foste chamado. Da oportunidade que Deus te dá para fazer a obra de Deus crescer. Quando nós olhamos a palavra de Deus, vamos aqui para uma outra vontade de Deus, que é a vontade circunstancial. É aquela vontade, irmãos, que Deus realiza em nossa vida de uma forma poderosa. Ou seja, Ele realiza em cima das nossas aflições, das nossas dores e diante da tribulação diária. Não estou falando da grande tribulação. Isso é outro assunto, é um outro tema, é uma outra situação. Então, nós estamos falando daquela tribulação diária. Hoje nós estamos vivendo o exercício mais claro e mais explícito da chamada
tribulação diária, as dores que vêm na humanidade, que está aí, as aflições que já está aí na humanidade, situações que você tem que tomar durante o dia a dia, situações que faz junto à tribulação local, diária, e Deus na sua palavra, diante da tua vontade circunstancial, observamos na palavra de Deus em Lucas, no capítulo 22, versículo 42, Jesus dizendo: Pai, olha aí, se queres de mim, passa este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então, mas a tua. Então observe, irmãos, que esse versículo, quando Jesus estava orando lá no Getsemane, ele estava orando por uma situação que estava vindo sobre ele naquele momento, uma situação circunstancial daquele momento. Então, foi uma situação que promoveu Jesus uma decisão. Ou eu faço a continuidade da palavra, ou eu faço a minha palavra. Ou eu faço a vontade do Pai, ou eu faço a minha vontade do Pai. Ou eu tomo uma decisão de resolver tudo agora mesmo, ou eu prossigo até o fim. Só que Jesus, ele lembrou das palavras do profeta Isaías. Como uma ovelha muda foi lançado nas mãos dos seus tosqueadores. Isaías 53. Não abriu a sua boca e foi lançado diante dos homens. Então observe, irmãos, que Jesus, na sua clareza, na sua identidade cristocêntrica, na sua identidade de mente cristocêntrica, deixando para mim, para você hoje, que está aí, do outro lado, Jesus, ele quer nos ensinar a ter a mente de Cristo. Você que está aí conectado, nos observando, nos analisando esse estudo, nos prestigiando com a tua audiência, através das plataformas digitais, no YouTube, no Facebook, em todos os meios de comunicação, pelas TV Sun News Publicidade. Então, observe, através disso, Deus quer te dar uma mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, compartilhe essa obra aí, compartilhe esse projeto que estamos aqui nessa noite, abençoando vidas, abençoando pessoas que estão nessa hora, aonde eu e você não pode alcançar, não pode estar, mas a transmissão desse stream está chegando nas cadeias, lugares que eu não consigo estar nesse momento, não posso talvez estar nesse momento, mas o Senhor, pelo teu poder, Ele possa levar esse ensino, trazer essa palavra para aqueles que estão precisando, aqueles que precisam entender a perfeita e agradável vontade de Deus, para ter uma vida abençoada, para que o reino do Senhor cresça e através desse crescimento em mim, eu possa abençoar outras vidas e para que esse reino também venha a ser crescente na obra do Senhor. Então compartilhe, ajude, escreva, ative o sino para que cada vez mais continuamos crescendo na palavra e na presença do Senhor. Abençoe esse projeto, que Deus tem coisas grandes para você. Louvado seja o nome de Jesus. Então é interessante que quando nós entendemos isso, Jesus ele orou e Deus respondeu. Se for possível, diante dessa situação, se eu orar aqui diante uma comitiva, uma legião de anjos, acaba com tudo isso aqui e eu vou para o Pai. Jesus teve essa oportunidade de oração, de decisão, mas ele não fez. Por quê? Propósito. Cristão tem que ter propósito. Cristão tem que ter objetividade na vida. Ele tem que ter um caminho firmado nas pisaduras e na presença de Deus. E com certeza o Senhor vai te abençoar. Vamos ver um outro versículo da palavra de Deus? Olha aí, agora é uma vontade de Deus chamada vontade permissiva, que é a autorizada pelas nossas atuações. Então é importante, irmãos, que quando nós estamos diante dessa vontade permissiva do Senhor, Deus permite isso por causa das minhas ações, por causa da minha atuação, meu poder de decisão. Lembra-se que eu disse em outros ensinos, e só reprisando aqui, nós temos hoje 2 grandes poderes em atuação. Qual é o primeiro poder? Poder de Deus, poder do Senhor. E o outro poder? O poder de escolha, de aceitação. O poder que eu tenho de escolher Deus, servir a Deus, servir a tua palavra, ou o meu próprio poder humano. É o que acontece nos dias de hoje.
pessoas escolhem seu próprio poder, pessoas escolhem sua própria índole, sua própria atuação, e muitas das vezes isso não está no projeto de Deus, e são pessoas que são amarguradas. Muitas das vezes o resultado disso, em muitos, não todos, em muitos é a amargura, é a aflição, é a dor, é a tristeza, é a decepção. Então Deus, ele tem de melhor, irmãos, para nós. Deus não tem nada que venha trazer de dor para nossas vidas. Deus tem coisas grandes para a tua vida, para o teu ministério, para a tua vida familiar, para a tua vida profissional e acadêmica. Vontade autorizada está em Tiago, no capítulo 1, versículo 16. Observe o versículo bíblico. Não erreis, meus amados irmãos. Olha aí, a carta de Tiago escrevendo, para que nós sejamos firmes nas decisões da caminhada. Um exemplo de errar, que a qual o versículo nos dá essa clareza, diante dessa exegese desse versículo, nós entendemos que não, em outras palavras, como se o apóstolo, o nosso irmão Tiago falasse assim, ó, irmãos, não vamos pecar. Irmãos, não vamos murmurar. Irmãos, não vamos ter antipatia entre um e o outro, para que isso seja um empecilho do crescimento de Deus sobre nossas vidas. Então, no nosso meio, nós devemos ter cuidado para nós não pecar. Devemos ter cuidado para não murmurar das coisas de Deus e das coisas que somente nossos olhos vê, até dentro da obra de Deus, murmurando de vidas, de pessoas, disso e daquilo. E depois eu quero orar para Deus e ser abençoado. Como que isso vai acontecer se eu não mudar o meu estado interior? Se eu não mudar a minha vida interior? E eu preciso ser uma pessoa que tenha empatia com o meu próximo e não uma antipatia. Eu preciso ser uma pessoa que ame. Eu preciso ser uma pessoa que esteja cada vez mais abençoando o crescimento do meu próximo. Se eu não acreditar no crescimento do meu próximo, eu não uso o exercício abençoador de ver Deus operando sobre a vida de cada um. Então eu preciso ser uma pessoa que ame e que esse amor seja crescente em nossas vidas. Amém? Você que está do outro lado, meu irmão, continue cultivando, continue abençoando dentro de você esse amor. O amor de Deus que foi derramado sobre a tua vida para você abençoar a casa de oração. Para que você olhe para a casa de oração e abençoe os projetos da tua igreja, abençoe os projetos dos irmãos, abençoe os projetos que muitas das vezes é lançado para que o reino de Deus cresça. Abençoe acreditando que você está semeando em terra fértil. Abençoe para que você está semeando numa terra crescente e não apenas abençoando porque alguém pediu, para mostrar porque alguém está vendo. Isso não é um ato abençoador, genuíno e principalmente esclarecedor no reino de Deus. Então eu preciso, e isso até mostra que eu estou pecando, você abençoar e ao mesmo tempo dar por dar, ou você não dar por alegria, ou você não fazer por amor, ou não fazer do jeito que Deus se agrada, fazer só pelos homens ver. Lembra dos fariseus? Eles depositavam no gasofilácio suas ofertas, mas eles mostravam, antes de depositar, para o povo o valor da sua oferta, para que o povo visse que eles estavam ofertando e ofertando coisas grandes, valores. Então, quando você abençoa com amor, anonimamente, ou sem querer crédito disso, você é abençoado pelo Senhor também, de uma forma poderosa e gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então é importante para nós estarmos dentro desse direcionamento das vontades de Deus. E para a gente entender também, temos aí o versículo no capítulo 53, versículo 7 de Isaías, que nos continua dizendo sobre as nossas ações, porque Deus, Ele não faz nada obrigado por nós. Ele permite que nós atue, porque Ele nos ama. Mas isso sirva também como um crescimento, sirva também como uma forma experimentar que decisões e situações precisa Deus estar no meio. Então são situações o quê? Que nós olhamos para isso e colocamos em pauta que Deus é necessário em todo o nosso modo de viver, nossa maneira de atuar. Louvado seja Deus. Então quando Jesus diz em Isaías capítulo 53, verso 7, está aí na Bíblia Sagrada, vamos ver?
Ele, primeiro ponto, ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Primeiro ponto, olha aí na tela. Oprimido e afligido. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquedores, assim ele não abriu a sua boca. Então Jesus foi oprimido primeiro, afligido. Transporta essa situação para o seu dia a dia hoje. Você, meu irmão, você, minha irmã, transporta para a situação e veja qual é a opressão que está causando sobre a tua vida. Qual é a aflição que está causando sobre a tua vida. Lembre-se, esclareça isso para o Senhor. Esclareça isso de uma forma em ajuda em oração. E Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar graça e força para você passar. Ele foi oprimido. Foi cada vez mais rejeitado. Sabe qual é a maior rejeição, maior dor que aconteceu em Jesus? Não foi ele ser espancado, não foi ele ser xingado, foi a rejeição. Foi o maior peso que aconteceu em Jesus, foi a rejeição. Pelas vidas que não o reconheceu, que não abriu a sua mente, que não abriu o seu coração para a verdade. É a mesma coisa hoje, irmão. Vivemos essa época. A opressão que muitas das vezes está oprimindo pessoas. Por isso que Deus disse na sua palavra, Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando ele fala esse versículo da palavra de Deus, ele não está falando só para aqueles que estão lá fora. Já estamos vivendo uma época que esse versículo cabe para aqueles que estão dentro da igreja, para aqueles que estão dentro de vários ministérios. Muitas pessoas dentro das igrejas oprimidas espiritualmente, oprimida sem conseguir avançar, sem conseguir prosseguir, oprimida por não dar nada certo na vida. Muitas vezes vai para a igreja como um resgate, como uma porta, como uma situação de última escolha, e Deus, ele traz essas pessoas para dentro da igreja, e é aonde que você, meu irmão, é aonde que você, que é líder, que é obreiro, que muitas vezes está na frente de uma obra, discernimento, sabedoria, para lidar com essas coisas, com essas pessoas, com essa situação, para que você faça crescer a família de Deus, faça crescer a família do Senhor, e não seja como muitos que estão mais jogando e lançando para fora, mas acolha com amor, com graça e entendimento. Use a verdade, use a palavra, use a sabedoria de que Deus te colocou sobre a tua vida, use o chamado que Deus te chamou sobre o teu ministério, sobre a obra do Senhor. Seja um obreiro de valor, seja um obreiro cheio da virtude de Deus. Você, minha irmã, seja uma obreira de valor, seja um cantor de valor, seja um líder de valor, alguém que ame, alguém que expõe o seu amor, aquele que vá atrás, aquele que abrace, aquele que estende a mão, porque Jesus fez todas essas coisas, mesmo sendo oprimido, mesmo sendo afligido, ele fez todas essas coisas. Um exemplo muito claro e muito direto, você vai ver lá na cruz do Calvário, todo mundo já conhece, que quando Jesus, mesmo ali crucificado, ele estendeu a sua mão de misericórdia, ele estendeu a sua mão de piedade e bondade com o outro ladrão Dimas, que ele falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por que ele falou isso aí? Porque ele soube ouviu a grande sinceridade que Dimas estava expressando. Ele contemplou em Dimas uma sinceridade de arrependimento. Ele contemplou isso. Isso muitas vezes está faltando no meio do povo de Deus. Arrependimento. Está faltando no povo de Deus sinceridade. Está faltando no povo de Deus acolhimento, para que o Senhor veja em nós uma sinceridade espiritual e um reino de Deus, não só lá nas alturas, no mundo espiritual, mas entre nós. Deus precisa ver na sua casa o seu reino. É necessário que essa vontade de autorização venha cair por terra,
todas essas coisas que está batalhando contra a obra de Deus, batalhando contra o crescimento do reino. Sabe o que acontece, meus irmãos? Muitas das vezes, com as nossas atuações, muitas das vezes em atuações estranhas, mas ao mesmo tempo são reconhecidas e legíveis pela Bíblia Sagrada, nós vimos que existe no meio da igreja muitos Sanbalates, Tobias e Gessems, que de vez acolher, apoiar, incentivar, dizer que você vai, que você está contigo, estamos juntos no Senhor. Muitos estão com a rejeição. Lembra-se, com Jesus, o pior peso foi a rejeição. Então tem muita gente dentro da igreja dizendo glória a Deus, aleluia, aplaudindo Jesus, dizendo que é isso, que é aquilo, mas dentro do seu ser são pessoas que rejeitam o seu próximo, são pessoas que não amam, são pessoas que estão cheios de rancor, cheios de ódio. A palavra de Deus disse, quando o João, em suas epístolas, ele disse: o que adianta eu dizer que amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão? Então não adianta eu ter essa expressão na igreja com uma santidade plena, mas se eu não amo o meu irmão, se eu nem cumprimento o meu irmão, nem chego perto do meu irmão, como que eu expresso o meu amor em Cristo? Como eu expresso a vontade de Deus sobre a minha vida? Como que eu vou expressar realmente o que Deus tem para comigo? Se eu ajo desse jeito, se eu tenho uma índole desse jeito, que identidade é essa? Que identidade é essa de servo, de mudado, de transformado? Como que eu posso dizer, com situações como essa, que eu sou um povo lavado, remido e cheio de Deus? Como que eu posso ter essa oportunidade de pegar um microfone e dizer algo santo de Deus, que é a sua palavra, sendo que dentro de mim não coincide com o que eu falo, não coincide com aquilo que eu represento? Então é interessante eu estar vendo o meu interior, meu interior. Sabe qual é a maior decisão de você rever o seu interior? Coloque um espelho diante de você e veja você e pergunte para você mesmo: Deus, o que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso renovar em mim? O que eu preciso tirar em mim? O que eu preciso estar aprimorando em mim? Para que o Senhor seja primeiro e reina. Para que tudo isso que nós falamos aqui, desde o ensino anterior até hoje, seja algo real sobre a nossa vida. Não é só palavras, mas que seja real sobre a nossa vida e sobre a nossa história, que seja a vontade de Deus sobre a sua prescrição, a vontade de Deus descritiva, a vontade de Deus circunstancial e a vontade de Deus dispositiva, que é a qual Ele vai cada momento operando sobre a nossa vida e nos dando o desejo de estarmos cada vez mais na presença do Senhor. Eu preciso estar renovando o meu desejo de estar na presença de Deus. Eu preciso estar renovando a minha vontade na vontade de Deus. Eu preciso acreditar que eu estou andando, Jesus anda comigo. Eu preciso acreditar que aonde eu vou, Jesus vai comigo. Eu preciso entender o que eu faço, estou fazendo na direção de Deus. Eu preciso entender o que eu vou realizar, está debaixo da direção de Deus. Eu preciso entender que o que eu vou comprar, vender, negociar, Deus está envolvido. E aí tudo vai dar certo. Vai ser bênção, vai ser vitória. E principalmente o nome do Senhor vai ser engrandecido e glorificado. Quando Jesus ele expressa na sua vontade. Em João no capítulo 12, ele disse: Pai, o seu nome, glorifica o teu nome sobre mim. O Pai disse: eu já glorifiquei e vou glorificar novamente. O que é isso? É Jesus dizendo que as ações de Deus, o ato de Deus, tem que ser atos de glória sobre a nossa vida, sobre a nossa história, em toda a nossa maneira de viver. Então tem que ser os atos de Deus. E quando nós estamos com os atos de Deus sobre a nossa vida, o nome do Senhor é glorificado. Sabe por quê? Porque não vive eu, vive Cristo em mim. Como Paulo disse, essa expressão de Paulo, quando ele disse: se eu morrer é lucro, Cristo vive em mim, é uma expressão muito profunda. É uma expressão que ele disse: olha, eu não estou vivendo mais. Mas eu estou no mundo, eu preciso de alimentação, de vestimento, de transporte, de capital, mas eu entendo que todas essas coisas não é o meu único item para minha sobrevivência plena. Eu preciso Cristo viver em mim, porque aí eu vou ter o de melhor de Deus e principalmente meu nome,
no livro da vida. Ninguém pode arrancar. Ninguém pode arrancar esse nome. Ninguém pode chegar perto desse nome. Só aquele que é digno de desatar os 7 selos. Só aquele que é digno de tocar no livro. Só ele é digno. E ele que é digno está querendo estar vivendo em nossa vida. Ele quer fazer morada. Sabe aquele negócio, aquela música que diz assim: faça morada em mim? Que aquilo não é louvor, aquilo é música. Aquilo que venha mudar, realmente acontecer. Para Deus fazer morada em mim, não é uma coisa simples. Não é uma coisa fácil. Para ele fazer morada em mim, primeiro ponto, ele tem que encontrar espaço para ele entrar e fazer a morada. Segundo ponto, o espaço que ele quer entrar, morar, precisa estar limpo, separado. Terceiro ponto, para que esteja limpo e separado e ele faça crescer esse ato em mim. Então, todas as minhas decisões que não agradam a Deus, minha forma de ser que não agrada a Deus, tudo isso vai sendo lapidado, moldado pelo Espírito Santo. Tem gente que pensa que quando falamos faça morada em mim, é só poder, né? É só poder, é só glória, é só correr para cá e falar em mistério, em línguas, e revelar e profetizar. Isso não é fazer morada em mim. Fazer morada em mim é mudança de vida. Fazer morada em mim é ter o interior lavado pelo Senhor. Fazer morada em mim não adianta você sentir poder de Deus na igreja e quando sai da igreja murmura contra a igreja, murmura contra as pessoas, fala mal de quem pregou, fala mal de quem revelou, quem foi usado para revelar, fala mal de tudo, de todos. Lembre-se que João falou, não adianta eu dizer que amo a Deus, mas eu aborreço o meu irmão. Então eu preciso ter uma mudança no meu interior. Isso é ter um Espírito Santo fazendo morada em nós, do planta do pé até o alto da cabeça. Isso é ter o Espírito Santo nos dirigindo para uma vida melhor. Isso sim eu posso dizer e levantar a mão e alto som e dizer: Senhor, eu agradeço por o Senhor fazer morada em mim. Eu sinto que o Senhor faz morada em mim, porque a tua palavra, que é poderosa, ela atua em minha vida. Isso sim, meu irmão, isso sim, minha irmã, você que é obreiro, você que está crescendo, que a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento, precisa crescer cada vez mais. Não é só ler bastante, conhecer os versículos, decorar os capítulos, mas eu preciso extrair a essência da palavra de Deus e deixar ela crescer dentro de mim, junto com a oração, junto com o poder do Espírito Santo, junto com o poder de Deus, vão sendo trabalhados sobre a minha vida e eu vou sendo uma nova pessoa. E quando eu abrir a boca e quando eu orar, o Senhor vai operar, o Senhor vai fazer coisas maravilhosas. Sabe por que Ele vai fazer coisas maravilhosa? Porque Deus quer glorificar o teu nome sobre você, obreiro, sobre a minha vida. Deus quer glorificar. O Filho já é glorificado. O Filho está sendo glorificado cada vez mais. Porque o Filho habita em nós, vive em nós. Aonde estiver o meu servo, ali também eu estou. E aonde eu estiver está o Pai e o Filho. Então, os três, a Santíssima Trindade em nossa vida. Então, por isso que eu tenho que entender que há momentos do dia a dia que parece que eu perco a minha identidade cristão e devido às situações, devido à falta de recursos, às vezes humanamente, às vezes a gente esquece quem somos, esquece quem você é, o seu chamado, quem está em você, quem está operando em você, qual é a vontade de Deus está operando. Peça para Deus: Deus, qual é a vontade que o Senhor está realizando sobre a minha vida? Que tipo de vontade o Senhor está fazendo sobre mim? De todas essas 5 vontades que nós tratamos, do programa anterior até o programa de hoje, que nós tratamos, pergunte para o Senhor: Senhor, qual é a vontade que eu estou passando nesse momento? É a vontade que o Senhor decretou que eu tenho que passar? É a vontade que o Senhor permite que eu tenho que passar? É a vontade que o Senhor permite por causa dos meus erros e das minhas ações, mas eu creio que eu serei mudado porque o Senhor é grande? É a vontade perfeita porque o Senhor está em mim, a perfeição de Deus está em mim? Qual é a vontade que você, meu irmão, minha irmã, está passando? Você, líder, qual é a vontade de Deus? Peça para Deus que Deus vai te dar entendimento. Deus vai esclarecer todas as coisas. Mesmo que o versículo em João, no capítulo 15, versículo 5, parte C, diz que Deus faz coisas maravilhosas e que hoje eu não sei
mas amanhã eu serei, e que sem ele nada podeis fazer, é o que acontece hoje. Esse versículo é o hoje, é o de agora, eu não sei a vontade de Deus, mas ao decorrer, ao transcorrer das coisas, eu vou entendendo a vontade do Senhor sobre a minha vida, as coisas vão se esclarecendo. Enquanto não se esclarece essa grande vontade de Deus sobre a nossa vida, sabe o que vai acontecendo? Você tem que estar firme. Efésios 6:11, revestido da armadura de Deus, para que estar firme. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a tua vida. Chegamos ao fim desse programa de hoje. Que Deus continue abençoando a tua casa, a tua história, teu ministério, a tua chamada sobre você. Que Deus continue abençoando a todos meus irmãos lá da Igreja Remanescente, todos os irmãos programadores. Que Deus abençoe a TV Sun News. Abençoe, irmão, esse projeto. Que Deus abençoe a nossa convenção CESP, que está aí no rodapé, para quem quer se filiar ou obter mais detalhes. Que Deus em Cristo abençoe a tua forma de ser na presença dEle. Que Deus em Cristo continue abençoando o amanhã. Hoje você pode estar chorando, mas saiba que amanhã é momento de risos e de alegria na presença do Senhor. Quero louvar a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está realizando em nossas vidas. Deus está fazendo grandes coisas e eu acredito e confio nisso, porque para isso o Senhor nos chamou, para uma grande obra. Você foi chamado por uma grande obra. As pessoas podem olhar para você e dizer que você não vai, que você não tem e que você não é, mas quando Jesus olhou para você, Ele colocou uma confiança sobre a sua vida. Ele depositou pérolas sobre um vaso de barro. Então, se somos o vaso de barro, o Senhor fez grandes coisas, porque Ele deposita a sua glória, a sua magnitude sobre a nossa vida, e somos cada vez mais agraciados pelo Senhor. Amém? Fique com Deus, tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. E eu quero que Deus continue contigo, e eu quero estar aqui quarta-feira que vem, se Deus assim permitir, juntamente com você, com toda essa audiência que Deus está operando para a glória de Deus, e eu te espero você aqui quarta-feira que vem, às 9 horas da noite. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.